Muita paz para todos e para todas. Vamos continuar o nosso estudo da Gênese, que está chegando ao fim do livro, e desejar que nosso Senhor Jesus abençoe nosso estudo, que os bons espíritos nos intuam sempre. Então, no último vídeo, nós terminamos falando sobre a evolução da inteligência, que pode levar a paixões, interesses pessoais e a necessidade da evolução moral. Que a evolução da inteligência, a Terra chegou num nível já adiantado em relação aos séculos e séculos que se passaram, mas que a moral não acompanhou. Então, está na fase, está no momento, quando fala são chegados os tempos, sinais dos tempos, se fala justamente desse adiantamento moral, que compõe os dois pilares da evolução do espírito, o moral e o intelectual. Como eu já falei várias vezes nos meus vídeos, o intelectual não significa universidades nem diplomas, mas o desenvolvimento da inteligência para a compreensão das coisas da vida infinita também. Então vamos retomar aqui, capítulo 18, e no item 19. Continuamos, sinais dos tempos. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. E é muito fácil a gente ver que o progresso intelectual não garante felicidade, não proporciona felicidade, pode proporcionar conforto, facilidades aos bens materiais, pode proporcionar um melhor acesso, um maior acesso tanto ao vício como às coisas da terra, aos cuidados da terra também. Pode facilitar isso, porque se realmente a evolução intelectual, a riqueza trouxesse felicidade, não haveria ricos com depressão, com melancolia, com suicídio. Não haveria, não é? E não haveria aqueles desprovidos de conhecimento e de dinheiro, felizes como a gente vê, como a gente testemunha. Então, a paz, essa felicidade interna depende muito mais do que isso. E é justamente o que retrata esse texto. É a evolução moral, é a fraternidade, é a paz, é a concórdia, que vai dando essa base de felicidade para o espírito. Será ele, o progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Então, olha só, justamente essa evolução moral, esse crescimento do senso de justiça, uma justiça moral, não é a justiça dos tribunais, não, um senso de justiça, um senso de empatia, de saber que o outro importa, seja lá quem for o outro. É o crescimento disso que vai fazer reinar uma nova energia de paz em toda a população. Será ainda o progresso moral que, secundado, quer dizer, ajudado, auxiliado, então, pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Olha só quando ele fala confundirá os homens na mesma crença. Eu achei isso interessante. Eu interpretei esse confundirá no sentido de se antes havia tanta discórdia, tanto antagonismo, tanta crença diferente
e agora estamos entendendo mais igual, compreendendo verdades, como é a da reencarnação, da mediunidade, né? Então isso vai conduzir as religiões, que são instituições humanas, né, aqui da Terra, a um pensamento só, quando isso não tiver mais como ser negado. Como muitas coisas ao longo dos milênios e dos séculos não puderam mais ser negadas, né, que a religião entendia um pouco diferente, e a ciência veio mostrar como era realmente tantas coisas, né? A unidade de crença será o laço mais forte, quer dizer, a crença mais igual, mais direcionada nos mesmos parâmetros, será um laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada, quer dizer, dificultada, desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmão a serem amados. Curioso é que a própria religião vem ao longo dos séculos criando barreiras, criando muros, dividindo os povos, fazendo conflitos, quando na verdade deveriam trazer a harmonia, a paz. Semelhante estado de coisa pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Então, acabando essas ideias acanhadas, corriqueiras, quer dizer, do dia a dia, essas ideias que separavam, essas ideias que dividiam, acabando, diminuindo a força dessas ideias, vai diminuir o egoísmo e o pensamento vai ser mais igual, mais fraterno. Não acontece com pessoas que nem se conhecem. Às vezes você viaja para uma cidade e lá você visita uma sede de sua religião, seja qualquer uma. Você não se sente ali entre irmãos, você não se sente ali mais igual. Se você viaja para uma cidade longe, lá você encontra uma sede igual à da sua religião. Não vou nem citar a religião, seja qual for. Você não se sente amparado, não se sente em meio a seus iguais, né? Não é assim? Agora imagine se o planeta inteiro convergir para uma fé igual. Não que vá se escolher uma religião, como eu também já disse antes. Mesmo que as religiões continuem com seus nomes e com suas diferenças, mas terão que tender a aceitar uma verdade inegável. Terão que raciocinar aquilo e fazer suas adaptações, fazer suas ponderações, como já aconteceu com a igreja que predomina desde o século III, também fez suas modificações e suas adaptações ao longo do tempo, de acordo com o momento, de acordo com a ciência, de acordo com as exigências sociais. E é inteligente isso. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho. Mas ainda muito jovem, né, a humanidade, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. Então aqui eu acho que ele está falando de espíritos que reencarnaram para impulsionar a humanidade e muitas vezes jogou suas sementes em pedregulhos. Mas sempre há semente que brota. Quando eu falo desses homens que vieram impulsionar, me vem logo dois à cabeça. Francisco de Assis, né, em 1270 mais ou menos, e Martim Lutero. Me vem logo à cabeça esses dois que vieram com o propósito de reformar, que vieram com o propósito de apontar o caminho certo, né? Kardec não reencarnou nessa mesma missão. Kardec reencarnou com a missão mais de
codificar, de ser um secretário da doutrina espírita, eu gosto de falar. Hoje, a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar. E Kardec fala aqui, no século XIX, quando ele fala hoje a humanidade está mais madura, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Aqui me lembra quando Jesus falou que ele não podia falar tudo, porque nós não íamos compreender, né? Que ele não poderia falar tudo que ele sabe, tudo que tem que ser passado, ele não poderia falar naquela época. Por isso ele falou, enviarei um novo Consolador, que dirá as coisas que eu não pude falar, e falará novas coisas. Ele prometeu e disse que esse Consolador não deixaria a gente jamais, que ficaria em nós. Então, são esses os tempos que são chegados. É o tempo em que podemos ouvir as coisas novas e nos modificar. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional, quer dizer, o mundo que sobe, o mundo que se melhora, movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. E quando ele fala de gerações, ele não está falando de um povo que vai sumir e um povo que vai chegar. Ele fala de espíritos. E são espíritos reencarnando o tempo todo. Então, a geração de hoje e a geração passada é composta, em sua maioria, dos mesmos espíritos. Então, espíritos que vão, espíritos que vêm. E o verbo desaparece aqui, não que vá ser extinto, não vai para o inferno, não vai ser condenado, não. Apenas essa geração vai estar em outra humanidade, continuando a sua evolução, continuando o aprendizado. E o que ele chama de nova geração apenas é espíritos que permanecerão reencarnando na Terra. Não é assim no mundo espiritual, as vibrações, as dimensões, as energias? Quando eu desencarnar, estou certo que não estarei onde Chico Xavier está, onde Irmã Dulce está, onde Francisco de Assis está. Estou certo disso. Porque a vibração é diferente. O aprendizado do amor, o aprendizado da compreensão das coisas, para eles já está mais adiantado. É simplesmente isso. Ninguém vai ser condenado, apenas por lei natural vão estar associados àqueles de igual vibração. É isso. Então, quando fala que uma geração desaparece, é porque no mundo dos encarnados, um espírito igual Chico Xavier, igual Irmã Dulce, esteve às vistas de um espírito igual a mim. Então, nós estivemos no mesmo ambiente, pudemos nos ver, mas no mundo desencarnado não é assim. Acontece uma separação natural. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Então, ele está dizendo aqui que já se revela. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sobre o influxo e por iniciativa de homens, evidentemente predestinados à obra da regeneração. Então, desde o século XIX já se vê sinais de que esse senso moral vai se modificando. Ainda é um senso moral muito inferior, aí agora é uma observação minha, porque o que a gente vê na sociedade mostra isso, de discriminação, de separação, de desigualdade social, de racismo. A gente vê que ainda é uma sociedade ainda muito carente de evolução moral. E é esse passo a passo que está acontecendo. Se a gente observar num tempo maior,
de vários séculos, a gente vai ver que houve evolução moral, que houve melhora, mas que ainda, se você olhar para o Evangelho, para o que propõe Jesus Cristo, estamos muito distantes ainda. Que as leis penais se vão apresentando dia a dia, impregnadas de sentimentos mais humanos. Mesmo as leis penais que punem aqueles que oferecem perigo aos outros, mesmo essas já estão mais impregnadas de sentimentos mais humanos. Claro que há diferenças disso em determinada região, em determinado local, em determinado país, pelo grau de entendimento de cada uma. Enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram e consideram-se membros de uma grande família. Quando ele fala que enfraquecem-se esses preconceitos, é que ele vai diminuindo a força, não que eles foram extintos, a gente vê que não foram, né? Mas vai se enfraquecendo, um maior número de pessoas já vai compreendendo e discordando disso. Leis são criadas para que se consiga amenizar ou diminuir essas manifestações nocivas e prejudiciais para a humanidade. Pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem, quer dizer, derrubam as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para justas pacíficas da inteligência. As transações pacíficas que esses comícios universais, essas reuniões universais fazem em busca de uma sociedade melhor, um planeta melhor. Mesmo que não venha das organizações oficiais como a ONU, como a Organização Mundial de Saúde, que já olha para o planeta como um todo, mas também de instituições não governamentais, como Médicos Sem Fronteiras, como Greenpeace. São organizações que mostram senso moral já melhor. Imagine o trabalho do Greenpeace protegendo o meio ambiente, dos Médicos Sem Fronteira cuidando no mundo inteiro daqueles menos favorecidos. São sinais de novos tempos. Eu percebo assim. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada. E essa predisposição moral é a vontade verdadeira, é a aptidão para que as coisas aconteçam mais dentro de uma justiça verdadeira e de amor ao próximo mesmo, como Jesus falou. Então, falta essa predisposição moral mais generalizada, que essa predisposição, essa vontade de que a paz reine, que a fraternidade reine, ela ainda precisa tomar uma maioria. Quando eu falei das instituições não governamentais, citei duas, mas são muitas, ainda são minorias da população, do povo. Então, elas têm que ser mais generalizadas para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Uma ideia que prevaleça em maioria, aí ela vai tomando e sufocando a minoria que não quer as boas coisas. Então, quando essa ideia for mais abrangente, ela se torna mais forte e prevalece. É sempre assim. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala à proporção que o terreno se for tornando mais favorável. Então, quanto mais o terreno for favorável, quanto mais consciências vão se aliando a essa necessidade de cedermos, de abrirmos mão um pouco dos nossos desejos, de nossas paixões, de nossas opiniões, e permitindo que uma fraternidade reine. Quanto mais gente for envolvendo nisso, mais o terreno vai ficando favorável. E é assim que a transformação vai acontecendo. Então, quando a maioria comungar dessa mesma ideia,
o que é que acontece? Alguns dos nossos irmãos, e eu posso estar aí incluído, que não acompanharem isso, não reencarnarão mais aqui. Porque estarão num novo ambiente em que ele seja melhor ajustado. É o que eu comentei antes, é a separação natural por vibração, por energia. Certo? Vamos deixar aqui, porque se eu for terminar esse tema nesse vídeo, ele vai ficar muito longo. Eu não gosto de deixar vídeo muito longo. Então teremos um último vídeo falando dos sinais dos tempos para encerrar esse tema e entrar em um novo tópico, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe nossos lares e as nossas famílias. Até o próximo.